11 horas 27 minutos, bom dia, Patrulha RB passa a falar agora de câncer de mama, com a produção de Carlos Augusto, né? Vamos falar com o Dr. João Ricardo Esteves, mastologista. O câncer de mama é um dos que mais atinge mulheres no mundo todo. No Brasil, os números apontam para o crescimento de novos casos diagnosticados. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, só este ano 57.120 mulheres de várias partes do país vão ter câncer de mama. A doença costuma aparecer depois dos 35 anos. Antes disso, é raro encontrar mulheres que tenham tido esse tipo de câncer. A cura é plenamente possível, mas está ligada à precocidade com que o câncer é descoberto. Quanto mais cedo isso acontecer, maiores são as chances da pessoa ficar curada. Preocupada com o avanço da doença no país, o Ministério da Saúde promove todos os anos, o mês de outubro, uma campanha nacional denominada Outubro Rosa, quando as mulheres são incentivadas a fazer os exames periódicos e também aprendem através de palestras sobre como tratar e principalmente como prevenir o câncer de mama. Aqui em Barreiras, a maioria das mulheres que faz o exame periódico procura o Centro de Atendimento à Mulher, o conhecido CAM, onde além dos exames com mastologista, elas são orientadas sobre a necessidade de tomar os cuidados necessários para evitar que a doença apareça. Portanto, com a gente aqui o Dr. João Ricardo Esteves, mastologista. Dr. João, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Barreiras. Bom dia, H. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, doutor, a gente sabe que hoje em dia a informação chega a todas as classes sociais com uma riqueza muito grande de detalhes, porque mesmo com tanto conhecimento que as mulheres têm, os casos positivos de câncer de mama estão crescendo no mundo. Bom, um dos fatores principais que vem crescendo a incidência do câncer de mama é a idade, né? Então, hoje a população está se tornando mais velha, está morrendo mais tarde. Então, o câncer de mama, como a grande maioria dos cânceres, aparece na pessoa de uma idade mais avançada. Então, o câncer de mama, por exemplo, quinta, sexta década de vida é a fase em que ele mais aparece. Então, como essas mulheres estão chegando lá, elas estão tendo esse problema. O diagnóstico também vem aumentando, até controverso, mas mais informação e está dando mais. Mas isso é uma consequência, na verdade. Por quê? Porque a mulher está procurando o seu rastreamento, ela está procurando fazer a sua mamografia. Então isso realmente faz aumentar o diagnóstico da doença. E a gente quer, lógico, pegar essa doença no começo, ter um diagnóstico precoce, que essa mulher vai ter um melhor prognóstico, uma maior chance de cura. Bom, os fatores genéticos e também a alimentação influenciam aí no surgimento de novos casos da doença? Sim, o fator genético, hereditário, câncer hereditário, ele realmente é uma pequena porcentagem da população, apenas 4% da população realmente está relacionado ao câncer hereditário. A família da paciente geralmente carrega uma mutação no gene que realmente aumenta bastante a incidência desse câncer, quem carrega essa mutação. Mas isso é uma pequena porcentagem da população. A alimentação, sim, aumenta pouco. Existem vários fatores que são relacionados com o câncer de mama. A alimentação, sim, é uma delas. Pessoas que fazem dieta, principalmente ricas em gorduras, têm uma incidência um pouco maior, realmente, de câncer de mama. Então, pessoas que têm uma dieta mais rica em fibras, frutas, em geral, têm uma menor incidência. Esse risco não é uma coisa diferente, por exemplo, de quem fuma e de quem não fuma para o risco de câncer de pulmão, garganta. Então, esse está bem estipulado que quem fuma realmente tem muito mais chance de ter um câncer de pulmão. O tabagismo, ele não interfere com a incidência do câncer de mama, então ele não muda essa incidência.
E alimentação, sim, pouco. Alimentação, na verdade, hábitos de vida, não só alimentação, mas também praticar atividade física, não ser sedentário, também um outro fator que consegue diminuir o risco para câncer de mama. Bom, há quem defende a tese de que problemas de fundo emocional, como mágoas, amarguras, sentimentos, também são capazes de fazer com que o câncer de mama se manifeste. Isso é verdade? Não, isso é mito, né? Então, isso vai causar o câncer? Vai? Não. Agora, uma paciente que tem depressão, por exemplo, é uma paciente que ela vai demorar mais para procurar o médico, ela não vai aceitar a doença, ela não vai aceitar o tratamento. Então, essas pacientes que têm realmente problemas emocionais, que têm problemas psiquiátricos, depressão, elas realmente às vezes vão ter um desfecho pior pela doença. Porque ela vai demorar mais para procurar o médico, ela não vai aceitar o diagnóstico, o médico vai falar para ela, ele fez uma biópsia, vai estar com câncer de mama, ela não vai aceitar o tratamento, ela vai retardar esse tratamento e realmente o desfecho pode ser pior. Bom, tem gente que pergunta, o câncer de mama dói, né, quando começa a surgir ali ou não? Sim, uma grande questão, bastante comum. O câncer de mama, em geral, não causa dor. São alguns casos, geralmente tumores já mais avançados, que podem estar invadindo o músculo peitoral, as costelas, que aí realmente podem estar causando dor. Mas geralmente tumores grandes, tumores mais avançados. O câncer, no geral, não causa dor. Porém, a dor é um sintoma que leva muito a mulher ao médico. Lógico, todo mundo sentiu uma dor, estou com algum problema. Então, vai procurar um médico para tirar essa dúvida. Então, às vezes, o câncer é um achado, né? A mulher, dor na mama é um sintoma bastante comum, bastante mulher que menstrua, a vida toda, na fase que ela menstrua da vida, ela tem dor na mama. O ciclo menstrual faz a mama ficar mais inchada, mais dolorida, então ela pode ter dor na mama durante toda essa fase da vida. E a dor é uma coisa que leva ela ao médico. E muitas vezes o câncer de mama, ela foi ao médico, o médico pediu o exame, não pela dor, mas ele pediu pelo rastreamento. E ele diagnosticou um câncer de mama. Então a dor foi o que ela fez ela ir ao médico, mas não foi o câncer que estava causando a dor. Então, dor, tem que se preocupar? Não, em geral não. Tem dúvida? Está incomodando? Lógico, vá ao médico, fazer uma consulta e dependendo da sua faixa etária, o médico vai estar pedindo os exames. Bom, porque algumas mulheres precisam retirar o seio, né, e outras conseguem preservar praticamente toda a mama, mesmo se submetendo a todo o tratamento necessário. Essa é uma parte do tratamento que é mais temida pelas mulheres, que é a mastectomia. Vão perder a mama, realmente é o cartão de visita da mulher, ela tem esse medo. E o que define basicamente se ela vai perder a mama ou não é o tamanho, é o volume desse tumor. Então, tumores iniciais, né, volume menor, a gente em geral consegue preservar a mama. Tumores mais avançados, de maior volume, em geral vai perder a mama. E também existe uma proporção de volume do tumor, volume da mama. A mulher tem uma mama pequenininha e tem um nódulo de 3 centímetros, às vezes ela vai perder a mama. E às vezes uma mulher com uma mama muito volumosa, às vezes tem um tumor de 5 centímetros e não vai perder a mama. Então essa proporção, tamanho do tumor e tamanho da mama. Mas em geral o tamanho do tumor é o principal fator para fazer a mastectomia. Bom, a gente sabe que casos de câncer de mama são comuns em mulheres, mas os homens também podem ter essa doença? Sim. A incidência é bem menor, né? De cada 100 casos de câncer de mama, 1 é em homem. Então, tem que fazer rastreamento para o homem? Não, o rastreamento não vai valer a pena o custo de um rastreamento, né? Fazer no homem. E também outro fator, homem praticamente não tem mama, se tem bem um volume bem menor. Então ele vai perceber mais facilmente se aparecer um nódulozinho endurecido. Então a mulher, muitas mulheres de mama volumosa, realmente tem dificuldade de se apalpar, de sentir se tem alguma diferença. O homem, como tem pouca mama, em geral ele percebe, apareceu um nódulozinho endurecido ou saiu sangue pelo mamilo, são sinais que estão relacionados com o câncer de mama, então ele deve procurar o médico também. Então, isso aqui não é nada, isso aqui só dá em mulher. Não, apareceu uma coisa diferente, vá ao médico também tirar a sua dúvida.
Portanto, o homem tem que também estar ali apalpando para ver se aparece alguma coisa. Sim, e é muito comum que a ginecomastia, que é realmente o desenvolvimento da mama no homem. Então, às vezes parece uma partezinha mais endurecida, mas em geral a ginecomastia é bilateral, é dos dois lados. Ele realmente percebeu que a mama aumentou um pouco. Isso é muito comum na puberdade, então adolescente, jovem na puberdade, isso não tem relação com câncer de mama. E o velhinho também, já que está lá na andropausa, então na serenidade, a fase já é mais avançada da vida, que também pode começar a desenvolver a mama. Em geral, a ginecomastia, ela não é tão endurecida e é bilateral. Agora apareceu o nódulo de um lado só, é endurecido, ou saiu sangue, ou está ulcerando a pele, uma lesão na pele, que não cicatriza, que não sara, tem que procurar um mastologista. Bom, como é feito o autoexame? Tem gente que ainda tem essa dúvida, né? Apesar das informações. Sim. O autoexame, então, existe a melhor técnica? Não, a mulher tem que se conhecer. Ela tem, desde a sua adolescência, que a mama começou a se formar, ela tem que estar olhando no espelho. Então, na hora que ela olha no espelho, ela está procurando alguma lesão na pele, uma retração na pele, ou um abaulamento. Ela tem que estar se apalpando, então essa palpação ela pode fazer deitada na cama, ela pode fazer durante o chuveiro, na hora do banho. Então, ela tem que se apalpar, porque o principal sinal realmente é o aparecimento de um nódulo. Uma parte endurecida, uma bolinha, então um caroço, apareceu, vá ao médico tirar a sua dúvida. E também outros sinais que ela deve procurar é saída de secreção pelo mamilo, a descarga mamilar espontânea. Então, em geral, doutora, eu aperto um pouquinho o mamilo, sai um litrozinho parecendo um leite, parecendo um litrozinho amarelado. Isso, em geral, não é nenhum problema se sai só quando ela aperta. Agora, se começa a sair espontaneamente, a mulher, doutora, tira o sutiã todo dia, tem uma manchinha ali no sutiã, principalmente se sair essa manchinha com sangue, então, grande suspeita de ser um câncer. É um câncer? Não, pode ser um papiloma, pode ser uma lesão benigna também, mas ela vai ter que procurar um médico, vai ter que tirar essa dúvida. Bom, esse exame deve ser feito preventivamente antes ou após a menstruação? O melhor período para a mulher realizar o autoexame é após a menstruação, em geral uma semana após a menstruação ter ido embora. É a fase que a mama dela está um pouquinho mais murcha, está mais fácil de sentir. Quando ela está para menstruar, quando ela está pré-menstrual ou nos primeiros dias da menstruação, essa mama ela fica mais endurecida, ela fica mais inchada, mais túrgida e dificulta a palpação realmente. Então o melhor período é logo após a menstruação. Bom, 11 horas 40 minutos é a sua RB 790. Doutor, nódulos de gordura que aparecem no seio podem ser confundidos com nódulos cancerígenos? Ele pode confundir mais a paciente, com certeza. Lógico, aparecer um nódulo, ela vai procurar um médico, às vezes ela já desesperada, né? Mas o nódulo de gordura, em geral, o médico na palpação ele já percebe que é um nódulo mais amolecido, um nódulo superficial e lógico, ele vai pedir exames, ele vai pedir uma ultrassonografia, vai pedir uma mamografia, e isso vai conseguir diferenciar bastante um nódulo de gordura, um lipoma, um nódulo benigno. Em geral, a gente só tira se realmente estiver grande. Lipoma pode dar em qualquer lugar do corpo, não só na mão, e é um nódulo benigno, então a gente consegue diferenciar isso bem. Bom, o fato da mulher demorar muitas vezes para engravidar tem relação com o surgimento do câncer de mama? A mulher que deixa para ter o primeiro filho após os 35 anos, então realmente ela aumenta um pouco o risco dela ter um câncer de mama. Aumenta pouco, mas aumenta. E a mulher que tem o primeiro filho antes dos 25 anos, essa mulher diminui o risco de câncer de mama dela. Então, se for deixar como recomendação, seria ter o primeiro filho antes dos 25 anos. E não deixar para ter o primeiro filho após os 35 anos, né? Mas isso não é uma coisa que pesa tanto assim no risco para câncer de mama. Lógico, a mulher é ela que vai decidir esse momento. Bom, as mulheres se queixam que o exame de mamografia é muito dolorido. É normal que elas sintam dor ou incômodos durante esse exame? Elas relatam bastante incômodo, né? Dor são poucas aí, muitas vezes, às vezes ela já sente um pouco de dor na mama, não pelo exame. Incômodo, sim, um pouco chato,
vai ali ficar com a mama presa ali alguns segundinhos ali para fazer o raio-x, são quatro incidências, né, 2 de cada lado. Então, mas não tenham esse medo, não arranca pedaço, não é tão dolorido, é um pouco incômodo, mas é um exame que vale a pena fazer. Bom, a quimioterapia e a radioterapia devem ser feitas obrigatoriamente quando o câncer de mama é diagnosticado, ou a mulher pode buscar a cura só com o uso de medicamentos? São vários fatores aí que interferem nisso, né? Em geral, uma mulher hoje com diagnóstico de câncer de mama, ela vai fazer a cirurgia, vai fazer a quimioterapia, vai fazer a radioterapia e muitas vezes a hormonoterapia, que é com medicamento. Agora, existem casos, por exemplo, uma mulher de 70 anos ou mais, a gente já evita a quimioterapia nessa mulher, porque a quimioterapia, o prejuízo da quimioterapia numa mulher de 70 anos pode ser maior do que a cura pela doença. E muitas vezes ela consegue controlar essa doença bem, então às vezes só com a cirurgia e com a hormonoterapia, que é o remedinho, ela vai acabar morrendo por outra causa, não pelo câncer de mama. Então, existem casos sim que não se faz radioterapia, não se faz quimioterapia, mas no geral, a grande maioria vai fazer o tratamento completo. Bom, mesmo depois de curada, o que muda na vida de uma mulher que teve câncer de mama? Então, a mulher que teve um câncer de mama e que a gente cura é uma palavra um pouco difícil de falar do câncer de mama. Existem casos, por exemplo, que a doença volta 20 anos após o diagnóstico, a doença ficou bem 20 anos e depois a doença volta em outro órgão, no pulmão, no fígado. Então, cura é difícil, mas em geral, uma paciente que teve um diagnóstico e acompanhou por 5 anos, a gente já não teve nenhuma recidiva, está bem e nenhum sinal da doença ter voltado, a gente considera que essa paciente tem grande chance de cura. Mas então ela não precisa fazer mais nada? Não, em geral ela vai ter que fazer um segmento anual, pelo menos anual, então um exame de rastreamento, porque essa mulher que teve câncer de um lado da mama, por exemplo, é a mulher que mais tem chance de ter do outro lado. Então ela, entre as amigas dela, se ela teve um câncer de mama, ela continua sendo a candidata a ter um novo câncer de mama na outra mama. Se ela já teve, ela tem um risco aumentado. Então ela tem que continuar fazendo o seguimento para o resto da vida. Bom, em quantos por cento cresce a possibilidade de cura quando o câncer é diagnosticado precocemente? Então, hoje no Brasil, então, no geral, aí, a gente fala em 60% e 70% de cura. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse dado já está chegando próximo aos 90% de cura. Então, isso por quê? Porque tratamento, diagnóstico precoce, tratamento efetivo. Então, a gente quer chegar lá, os estudos têm mostrado realmente na parte privada, principalmente, nós estamos um pouco mais avançados, a parte do SUS, infelizmente, um pouco mais atrasada. Então, pelo acesso das pacientes ao exame de rastreamento, que é a mamografia, é o principal exame de rastreamento, que diagnostica tumores muito iniciais, tumores que não são palpáveis, e que essa paciente tem mais chances de cura realmente. Bom, para encerrar nossa entrevista, qual o conselho que o senhor deixa em relação a esta doença que infelizmente tem matado tantas mulheres ano após ano no Brasil e em todo o mundo? O conselho é faça a sua parte, a sua tarefinha de casa, faça a sua prevenção. O que é? Primeiro, se conhecer, se apalpar, olhar no espelho, isso desde a sua adolescência, ensinar sua filha, ensinar sua neta, se você já é mais velha, se apalpar, se olhar, e mulheres que estão acima de 40 anos fazerem a mamografia anualmente. Esse é o consenso médico mundial aí. Vários países adotam, às vezes, alguns dados diferentes na mamografia bianual, e, enfim, mas o consenso médico mundial é de mamografia anual a partir dos 40 anos. Bom, Patrulha Ribeiro agradece a presença do senhor aqui, um bom dia. Bom dia a todos e sucesso e saúde. Para todos nós. Patrulha Ribeiro, 11 horas 47 minutos.